Para falar então sobre compreensão, nós convidamos duas psicólogas, a Laís Mutuberrio. Boa noite, Laís, bem-vinda. Boa noite, obrigada, é um prazer estar com vocês. Obrigada. E também aqui ao meu lado está a Vivian de Sá Vieira. Boa noite, bem-vinda. Obrigada pela presença. Muito obrigada pelo convite. Nós vimos agora há pouco essa reportagem, 13 rapazes morando numa mesma república, precisam de uma compreensão diária, é isso mesmo, Laís? Para dar bem um com o outro? É isso mesmo, com certeza. E é perceptível como na fala deles se entende a compreensão em 3 níveis, né? No nível cognitivo, a compreensão das diferenças, a percepção, né? A identificação, o reconhecimento da diferença do eu e do outro, né? A compreensão textual, né? A interpretação do texto, a compreensão do texto, não é isso? Em seguida, a nível emocional, da empatia. Então, eu me coloco no lugar do outro, onde eles falam, são meus irmãos, né? Onde você já percebe a emoção envolvida, né? Nesse termo compreensão. Então, a empatia é fundamental para se exercer o ato de compreender, né? E por fim, o comportamento, que é o ato em si de compreender, né? É o comportamento que a partir da empatia vai gerar generosidade, gentileza e vai proporcionar esses vínculos, o sentimento de gratidão entre uns com os outros, né? Então é importante pensar na compreensão nesses 3 níveis, no cognitivo, no emocional e no comportamental. Interessante. Além então dela ter 3 níveis, pode ser considerado uma habilidade? A pessoa, ou é algo nato, a pessoa nasce com ela ou ela vai construindo isso no dia a dia, vai aprendendo com a família, com os contextos sociais em que ela está inserida? Eu acho que é algo que realmente a gente pode ir desenvolvendo. Acho que durante a vida toda, na verdade, a gente está sempre buscando um crescimento, né? E aí eu acho que claro que tem influência, né, da família, de como a gente foi criado e tudo mais, mas também em momentos, né, como o rapaz da reportagem falou, em momentos de mudança, de desafio. Você está numa cidade nova, não conhece ninguém, está longe da família. O desafio também faz a gente crescer muito, então foi o que o rapaz falou, não, eu amadureci bastante. Então é algo que, se a gente vai se atentando para como que a gente está vivendo, preocupados em criar boas relações, bons vínculos, a gente vai conseguindo perceber melhor o outro e poder também agir de uma forma que vai gerando um cotidiano, assim, uma convivência muito mais harmoniosa, né? Então acho que com certeza é algo que a gente deve buscar, principalmente assim, pensando os momentos que a gente está vivendo, de muita intolerância, né, discursos extremistas, a gente perde um pouco essa coisa da compreensão, a gente perde de vista, né? E como que é compreender um outro que é diferente, que tem uma opinião diferente, né? Hoje com essas coisas de política, então, tá dando o que falar, né? Porque aí redes sociais, não sou mais amigo de não sei o quê. Como que é também tolerar essas diferenças, né? Porque nem sempre a gente vai concordar mesmo. Mas aí como que é lidar com as diferenças, às vezes tolerar, né? O rapaz também falou, às vezes tem uns que são mais bagunceiros, né? Deixam a casa desarrumada. E aí como que é também pra eu conseguir lidar com isso, né? Porque nem sempre a gente vai conseguir mudar o outro, né? Vai para ser tudo certinho e tal. E aí a gente tem que lidar com isso. Que emoção que isso gera em mim, como que eu comunico isso, ou se não comunico, né? Como que a gente vai dando conta dessas coisas todas. Esse ponto que você tocou, Vivi, ele é muito importante porque às vezes a pessoa, ela é compreensiva, mas não encontra a compreensão da outra parte. Como lidar com esse tipo de conflito? Esse exemplo, né, tão atual da internet é um caso específico, né? Você tem comunicação, mas nem sempre a compreensão da outra parte. Exatamente. A compreensão é um verbo, né? Compreender, né? Então, a atitude, né? Então, pensando aí só no plano cognitivo e comportamental da compreensão, a gente logo pensa em assertividade. E o que é assertividade, né? É manifestar os seus sentimentos, as suas opiniões, né? As suas preferências, sem que para isso você seja hostil e sem que você experimente ansiedade. Então você não vai se anular, você não vai jamais entrar numa passividade. Então compreender imediatamente se remete a ser assertivo também, né? Compreender não significa concordar, né? Então é importante entender essas diferenças.
E aí a assertividade é que vai auxiliar nessa comunicação, em como se posicionar para o outro. Olha, eu vejo que eu estou te compreendendo, mas que não há compreensão da sua parte, né? Como lidar nesse caso? Aspecto. Porque pode gerar conflitos maiores. Sim, somente através da assertividade da comunicação. É evidente que cada caso vai ser um caso, que vai ser importante analisar todo o contexto, né? Mas somente com o diálogo e a assertividade que esses conflitos vão ser administrados. Quando se fala em compreensão e assertividade, está se falando em inteligência emocional. Então, está se falando em autocontrole. Está se falando em identificar, interpretar e reagir diante das emoções, né? Então, das suas emoções e das emoções do outro. Então, quando se pensa em tudo isso, em desenvolver inteligência emocional, compreensão, assertividade, se pensa em desenvolver o quê? Inteligência social, que é o que a Vivian pontuou muito bem. Então, com a compreensão, nós vamos conseguir administrar os conflitos, vamos conseguir conviver em harmonia, né? Por esse motivo. Certo. E no caso, Vivian, essa questão então, a pessoa, ela ser compreensiva, não quer dizer que ela tem que ser passiva. Como que fica o caso das pessoas que têm dificuldade de dizer não? Se enquadra nesse caso? Eu acho que sim, porque e é algo assim que a gente ouve muito nos consultórios, né? Às vezes a pessoa gosta de ajudar, gosta, assim, é compreensiva, às vezes tem uma sensibilidade maior e tal. Então, às vezes, alguém pede um favor e você tá no trabalho, você tá atolado de coisa, mas aí alguém pediu e às vezes a pessoa não consegue, pensando muito, ai, não, mas eu preciso ajudar, né? Compreendendo, às vezes, ai, mas o outro tá num momento difícil. Às vezes a gente se anula para conseguir dar conta de uma demanda que às vezes não é uma questão do outro, enfim, tem pessoas que têm muita dificuldade nisso, de poder falar, nossa, agora eu não posso, né? Não, mas depois eu posso estar te auxiliando de alguma maneira, porque acaba que em alguns momentos vai sendo difícil mesmo se colocar, né? Porque a gente, nossa, mas aí vão achar que eu sou ruim, que eu não tô ajudando e tudo. Aquela história, às vezes, quem diz o não é mal compreendido também. Porque aí a pessoa... Só que, assim, é muito importante também que a gente possa pensar no nosso autocuidado também, né? Então, não é simplesmente essa coisa, não é ser passivo e falar, vou ajudar todo mundo, vou dar conta do problema dos outros, das emoções dos outros, né? A gente tem um limite, a gente não consegue dar conta de tudo. Mas, aí, por isso que eu acho que a gente tem que se atentar para também não se deixar em segundo plano. Às vezes ir aceitando questões dos outros, demandas dos outros e não tá se cuidando. Porque aí, por exemplo, pessoas que às vezes não dialogam muito nessa coisa da assertividade, né, de poder se expressar, comunicar bem, às vezes a pessoa ela acaba guarda muito, guarda, como se fosse dar conta daquilo. Só que assim, a gente não consegue guardar tudo, né? E aí acaba que em algum momento, sei lá, explode, né? E aí vem aquela coisa desproporcional, às vezes era um conflito bobo, alguma coisa, e aí explode daquele jeito. Mas por quê? Porque a pessoa não conseguiu se comunicar no cotidiano, no dia a dia, se colocar de uma maneira gentil mesmo, né? Tranquila, mas se expressando. Isso pode acontecer muito em ambiente de trabalho, porque às vezes em casa as pessoas têm um pouco mais de paciência, tentam ser compreensivas, porque tem o elo familiar, o sangue, vamos dizer, que fala forte, né? Uhum. Mas em ambientes de trabalho ou outros locais públicos, como lidar com o sentimento de compreensão? Na verdade, todos os temas, né, que se desencadeiam da palavra compreensão, então assertividade, se posicionar, né, conseguir dizer não, conseguir resolver um conflito, ter inteligência emocional, tudo isso é um tanto desafiador. E eu não sei se podemos medir se é mais fácil no núcleo familiar ou no trabalho. Acredito que o desafio ele é tão grande quanto, né? Se não, no núcleo familiar não é mais difícil, né? Justamente por essas relações de intimidade serem muito grandes. E evidente que isso é cada caso um caso, né? Mas o que é importante pensarmos, inclusive
no dia, né, de comemoração mundial da compreensão, é que a compreensão deve ser exercitada, uma habilidade que deve ser desenvolvida no núcleo familiar para ser expandida, né, assim, no contexto de escola, de trabalho, para aí sim ser expandida em sociedade, para pensarmos em paz mundial, em algo que vai além, né? Mas com certeza o ambiente de trabalho vai exigir a compreensão, né? Que aí eu preciso compreender, entender o outro, eu preciso ter empatia, né? É interessante pensar na empatia, porque apatia é A de sem, empatia, paixão. Então, sem paixão. Empatia é com paixão. Então, eu preciso ter paixão, né? Conseguir estar ali no lugar do outro, e isso no ambiente de trabalho é fundamental e é desafiador. Certo. Daqui a pouco, então, a gente continua a nossa conversa. Será que vem mais chuva por aí? Veja na previsão do tempo. A terça-feira continua chuvosa em Uberlândia e sem espaço para a chegada do sol. Mínima 17 graus e máxima de 27. Em Patos de Minas, 90% de probabilidade de chuva. As temperaturas também variam entre 17 e 27 graus. O dia amanhece nublado em Monte Carmelo e pode chover já no início da tarde. A máxima fica 28 graus e a mínima 16. Em Tuiutaba, a chuva também não dá trégua e a nebulosidade permanece no céu. Os termômetros ficam entre 18 e 31 graus. Terça-feira com pancadas de chuva e céu encoberto por nuvens em Prata. A temperatura máxima é de 30 graus e a mínima 17. Estamos no mês da campanha Setembro Amarelo. De que forma a compreensão pode ajudar a prevenir casos de suicídios? Vamos falar sobre o assunto depois do intervalo. Voltamos já já. Estamos de volta com o Jornal da UFO. O tema de hoje é compreensão. Lembrando que você pode enviar suas perguntas para o Facebook e Instagram da TV Universitária. Vivi, nós falamos agora há pouco a importância da compreensão e no caso, se a pessoa ela é mal compreendida, isso pode ser uma porta de entrada para problemas mais sérios, por exemplo, a depressão? Pode, né? A depressão, ela tem várias causas possíveis, mas eu acho que o contexto social que a pessoa vive, isso influencia muito, né? Então, seja familiar, seja de amizades e tudo. Por isso que é tão importante a questão de ter amigos, né? Ter com quem a gente possa ter um suporte, ter um ombro amigo, né? Alguém que a gente possa conversar, porque muitas pessoas, às vezes com algum transtorno, seja depressão, ansiedade, muitas vezes não fala sobre aquilo, justamente porque acha que não vai ser compreendido. Então, vão falar que é drama, que bobeira, não sei o quê. E aí a pessoa, aí ela fica com aquele sentimento, às vezes um sentimento difícil, se sente incompreendida. E isso dificulta ainda mais, porque já o próprio sentimento, às vezes uma tristeza, uma frustração, já é difícil por si só da gente lidar. E aí quando a gente compartilha com alguém esperando um suporte, né, ou mesmo só ouvir, às vezes é só acolher, a gente não vai resolver o problema do outro, mas a gente pode acolher. Então quando a gente ainda se expõe e não recebe esse feedback, esse acolhimento, essa compreensão, isso vai sendo ainda mais frustrante. Aí dá vontade de fazer o quê? Se isolar, às vezes ainda mais, guardar ainda mais. E isso é super perigoso para a nossa saúde mental, né? E além de ser perigoso também para um problema talvez mais grave, o suicídio. Estamos nessa campanha, né, mês de setembro amarelo. Conta pra gente, Laís, também se a compreensão, ela deve ser vista com atenção nessa campanha, nesse mês. Com certeza. E a Vivian pontuou muito bem, né? Quando coloca que as pessoas devem ser ouvidas, né? Que muitas vezes elas querem o quê? Sentirem acolhidas, né? Sentir que o outro tem empatia por elas, sentir que o outro tem uma ação de acolher, né? E de apoiar essa pessoa. Inclusive, na campanha de Setembro Amarelo, é divulgado que as pessoas podem ligar, né, para um número de apoio e terem esse apoio. Então, uma fala muito recorrente é: a pessoa está fazendo isso para chamar a atenção. Ela precisa de atenção, então deem atenção,
né? É muito importante isso. Ah, é frescura, né? Seja depressão, seja tentativa de suicídio. Não, isso é algo importante, isso é um problema mundial, né? Entre os adolescentes isso só está crescendo e deve ser levado a sério. Então, compreender a dor. Muitas vezes o que ocorre no suicídio é que a pessoa quer acabar o quê? Com a dor, com o sofrimento, e não sim com a vida, ela quer acabar com o sofrimento. Certo. Nesse caso é muito importante. Achei interessante você dizer o seguinte, que ter compreensão da dor. Nem sempre a pessoa, ela sabe que está passando por uma situação grave. Acho que é apenas tristeza passageira, né? Mas é importante cada um fazer essa autoanálise de compreender se aquela dor, aquela tristeza é algo normal ou pode ser algo a mais. Eu acho que é importante sempre tá refletindo, olhando pra gente, né? Às vezes a gente se preocupa tanto com as demandas aí do cotidiano, do trabalho, estudos e tal, e a gente não olha muito pra gente. Então acho que é poder olhar, né? Peraí, mas essa tristeza claro, todo mundo passa por momentos de tristeza, frustração, mas está sendo muito recorrente, está sendo muito intenso, já vem de muito tempo. Se aí já é muito intenso, vem de muito tempo e tal, porque as pessoas também, eu acho que têm o costume de achar que, não, com o tempo passa, uma hora isso passa. E aí, isso vai tornando, às vezes, vai agravando ainda mais, porque se tiver realmente uma questão, um transtorno, uma depressão, uma ansiedade, se a gente não cuida e só vai deixando passar, a tendência é agravar. Então, assim, muitas pessoas que chegam na clínica é porque, assim, já tentaram deixar passar por muito tempo e aí, quando chega, já está num estado mais grave, né? Se a gente procurar, por exemplo, na dúvida, eu não sei se é um negócio, se é besteira minha, se é bobeira e tal. Se está na dúvida, consulte um profissional, né? Possa conversar para alguém que vai fazer uma avaliação. Não, é algo pontual que você está vivendo e ali, né, de alguma forma circunscrever assim qual que é a questão que está acontecendo e não, peraí, é algo sério, né, como a Laís falou, que precisa ser cuidado, a gente precisa acompanhar. Então, na dúvida, procura um profissional, né? Vale ficar atento quanto a isso, né? E Laís, geralmente nós conhecemos pessoas que são muito compreensivas. Isso pode estar ligado também ao fato da personalidade de cada pessoa ou não? Isso é socialmente construído? Sim, a compreensão é uma habilidade, então ela vai ser construída, né? Assim como a personalidade, ela vai ser construída ao longo da vida. Então ela vai fazer parte, né, dessa personalidade, da construção desse ser. Então, a personalidade e a compreensão, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Então, assim, elas vão ser construídas juntas, né? Então, as habilidades de compreender, com certeza, vão fazer com que a personalidade dessa pessoa seja embasada por emoções positivas. Se é embasada por emoções positivas, provavelmente por uma inteligência social, provavelmente por uma saúde física, inclusive, porque quanto mais emoções positivas, menos doenças cardiovasculares. Então, assim, uma coisa vai levando a outra, né? Então, a habilidade de compreender, com certeza, sustenta, né, uma personalidade aí com emoções positivas, com outras habilidades positivas, né, da interação social. Certo. Vivian, agora também uma pergunta, como você disse, né? Quem veio antes, ovo ou a galinha, né? É um pouquinho polêmica, mas vamos saber sua opinião. Homem ou mulher? Quem é mais compreensivo? Eu acho que essa pergunta é um tanto difícil, né? Porque aí, pensando até nisso que a Laís está falando, né? Que também vai sendo socialmente construído, acaba que nós mulheres somos ensinadas a olhar mais para essa coisa das emoções, de sensibilidade e tudo mais. E aí fica uma coisa meio que, menino não pode chorar, né? Homem não chora, não sei o quê. Então eu acho que muito disso é socialmente construído mesmo, né? Porque, e aí tá a importância, né, de não só como profissionais, mas como família, como mães e pais, né? Poder ensinar para as crianças que é ok sentir raiva. Não, tem hora que eu também fico com raiva, né? Mas como que é lidar com isso? Porque tem algumas, em alguma medida, né? Até quando você pergunta se é inato ou se vai sendo construído, tem muito de uma construção, né? Ao longo da vida, que na medida também que a gente
tá disposto a pensar e refletir sobre essas coisas, a gente vai crescendo. Mas as pessoas são muito diferentes, né? Então, assim, às vezes tem... Desde criança, desde nenenzinho, a gente já tem que aprender a lidar com as emoções. Então, assim, se eu tô com fome, minha mãe não chegou agora, o leite não apareceu aqui, como que eu lido com essa frustração, né? Tem nenéns mais agitados, menos, mais tolerantes, menos, mas não é algo que, esse aqui, ele nunca suportou esperar. Sempre foi assim, não quer dizer que sempre vai ser. É algo cultural também. Também é cultural, porque se a pessoa tá disposta a refletir sobre isso, pensar nos sentimentos, a desenvolver melhor os vínculos e as relações, com certeza isso é algo que a gente, ao longo do tempo, vai desenvolvendo, né? Eu acredito que cabe ressaltar que compreensão, nós estamos falando o tempo todo, que é uma habilidade, né? Então, inclusive, é uma habilidade que pode fazer parte da personalidade. Quando se pensa em cérebro masculino e feminino, existem diferenças, sim, inclusive, né, biológicas, né, no funcionamento, tá? Agora, essas diferenças, elas não sustentam, porque não existe o gene da compreensão. Existe o gene do olho verde, mas não existe o gene da compreensão. E aí, quando a Vivi pontua, né, que aprendemos e olhamos para o que aprendemos e decidimos o que fazemos com isso, né, existem pesquisas hoje, né, que mostram que a nossa atitude intencional é responsável por 40% do nosso desenvolvimento, de quem nós somos. Então, 40% é uma porcentagem muito significativa. Então, tudo aquilo que eu vi e que eu decido fazer com o que eu vi. Então, essa diferença, inclusive, né, neurobiológica aí, que a gente pode pontuar, ela não vai ter um peso muito grande aí para dizer se a mulher é mais compreensiva do que o homem, porque não existe um gene da compreensão, um gene desta habilidade. Tá certo. Já sabe o que acontece na